Olá, oitavo ano. Nós vamos continuar estudando a unidade 3, ângulos e triângulos. E hoje nós vamos rever dois capítulos. Capítulo 3, sobre os casos de congruência. E o capítulo 4, as propriedades do triângulo isósceles e equilátero. Reveja aí. Capítulo 3, congruência de triângulos. Nesse momento, eu vou falar da introdução para depois a gente falar dos triângulos. Dizer que duas figuras são congruentes é equivalente a dizer que as medidas dos seus lados e ângulos correspondentes são iguais. Mas para mostrar a congruência entre duas figuras, é necessário mostrar que todos os seus lados e ângulos correspondentes são congruentes. A questão é que nos triângulos essa demonstração ocorre de modo especial, pois eles possuem 3 lados e 3 ângulos, como vocês sabem. E essas figuras gozam de propriedades únicas que reduzem o trabalho de verificar essa congruência. Então é por isso que surgiu os casos de congruência de triângulos. Todos os casos de congruência de triângulos indicam que apenas 3 medidas precisam ser verificadas. Quando 2 triângulos se enquadram em qualquer um desses casos, não é necessário verificar o restante de suas medidas. Já se pode concluir que os 2 triângulos são congruentes. Existem 4 casos de congruência de triângulos, em que se pode verificar a congruência se há necessidade de medir todos os lados e todos os ângulos. Esse é o primeiro caso. O caso lado, lado, lado. L, L, L. Se os 3 lados de um triângulo forem congruentes, esses 2 triângulos são congruentes. Ou seja, vocês estão vendo aí a primeira figura, que é um triângulo meio amarronzado, e tem a figura azul. Então, observe que no primeiro triângulo tem um lado 2, de tamanho 2. No triângulo azul tem um lado 2. Um lado é 3,61, aí tem o outro que é 3,61. Um lado é 3 e o outro é 3. Ou seja, a gente não sabe os ângulos, só sabe os lados. Então, através desses 3 lados, a gente já pode concluir que esses 2 triângulos são congruentes, pelo caso LLL. Segundo caso, lado, ângulo, lado. Nesse caso, a gente sabe 2 lados e um ângulo entre eles, que é congruente. Nós não sabemos os outros 2 ângulos, nem o terceiro lado. A gente sabe que ele tem um lado 2, no outro triângulo tem um lado 2, um lado do triângulo tem 3, o outro lado tem 3, e o ângulo entre eles é congruente, 90 graus. Então tem que ser nessa ordem. Essa ordem tem que ser respeitada. É o caso L, A, L. Lado, ângulo, lado, porque o ângulo está entre os 2 lados. É o caso LAL. Então, pelo caso LAL, esses 2 triângulos eles são congruentes, mesmo se a gente saber as outras medidas. Terceiro caso, lado, ângulo, lado. ALA. Agora nós temos 2 ângulos e um lado entre eles congruente. Observe no primeiro triângulo, eu tenho um ângulo de 56,31, que também tem no outro, azul. Tem um lado 2, igual nos 2 triângulos, e tem o outro ângulo de 90 graus. Então, pelo caso ALA, nós podemos afirmar que eles são congruentes, porque eles apresentam
um ângulo, um lado e um ângulo nessa ordem iguais. Então, mesmo sem saber as outras medidas, esse caso já afirma para a gente que eles são congruentes. Quarto caso, lado, ângulo, ângulo oposto. É o L de lado, ângulo e ângulo oposto. Ele parece um pouco o caso ALA, mas olha a posição das medidas. Nós temos os dois ângulos e o lado, ele não está entre os dois ângulos. Ele tem, a respeito do lado, ele tem um ângulo na frente e ele tem um ângulo de lado. O ângulo da frente é o lado oposto. O ângulo oposto, desculpa. O ângulo oposto. Que é o caso 56 e 31. E o 90 é o ângulo. Então, pelo caso L, que é o 3, ângulo, que é o 90, e o ângulo oposto, que é 56 e 31, nós podemos afirmar que esses dois triângulos, eles são congruentes. Nós vamos aqui exercitar. Eu lhe dei aqui duas duplas, porque sempre nos casos de congruência são dois triângulos que eu estou perguntando se eles são congruentes e qual é o caso. Então, eu estou perguntando aqui qual é o caso de congruência desses dois triângulos. Qual é o caso que afirma que esses dois triângulos são iguais. Observem. Respondendo, o primeiro triângulo é o caso LAL, lado, ângulo, lado. 3 é o lado, 90 é o ângulo e o 4 é o outro lado. E a letra B é o caso ALA, o ângulo que é 70, o 8 que é o lado e o 40 que é o outro ângulo, ALA. Vamos continuar nosso conteúdo. Nós vamos falar agora das propriedades dos triângulos. Existem as propriedades do triângulo isósceles e depois a gente vai ver do equilátero. Todo mundo se lembra que o triângulo isósceles é o triângulo que possui dois lados com medidas iguais. Mas o lado que é diferente é chamado de base. Sendo assim, vamos observar essa figura que está aí abaixo. Nós temos um triângulo isósceles que tem o lado AC e o lado CB congruente. E a base é esse lado de baixo, que é o lado AB. O lado AB, a gente não tem a medida, mas é um lado diferente. E os outros dois lados, o AC e o CB, tem a medida 5,2. Primeira propriedade do triângulo isósceles. Em um triângulo isósceles, as medidas dos ângulos da base são iguais. A base, gente, é esse lado AB. E nós temos aí nessa figura C e D são as medidas dos lados do triângulo, esses dois lados que são iguais, porque ele é isósceles. Então, nós temos aí um segmento, esse segmento CD, e esse segmento é uma altura. Está medindo aí, dividindo a figura em duas figuras, formando dois ângulos de 90 graus, e aí nós vamos ter a formação de dois triângulos, o ACD e o BCD. Esses dois triângulos, eles são congruentes pelo caso que a gente acabou de estudar, lado, ângulo e ângulo oposto. Nós temos o lado C e D, que é igual, e nós temos o ângulo de frente a eles, que é o ângulo oposto, e nós temos o ângulo de lado, que são iguais. Ou seja, essa figura, pelo caso LAL,
AO, que é lado do ângulo oposto, nós podemos afirmar que esses dois ângulos, o B e o A, que são os ângulos da base, eles são congruentes. Segunda propriedade. Em um triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do vértice se coincidem. Vamos observar alguns pontos que afirmam essa propriedade. O lado CD, ele é comum nos dois triângulos. Segunda observação, o ângulo formado pela altura é de 90 graus, porque esse segmento CD é uma altura. Então, formou na altura, claro, dois ângulos de 90 graus, um para o lado esquerdo e outro para o lado direito. E com isso também formou dois triângulos, o triângulo ACD e o triângulo CDB. Observa-se também, terceiro passo, terceira informação, é que os ângulos E e F são iguais. Então, pelas três informações, a gente configura o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Nós temos dois lados iguais, que é o lado C e D. Nós temos dois ângulos iguais, que é os dois ângulos de 90 graus, que é o ângulo oposto. E nós temos os dois ângulos, o F e o E, congruentes. Então, a gente pode afirmar que esse segmento CD, que é a altura, ele também é mediana e é bissetriz ao mesmo tempo, em relação à base. Por quê? CD é bissetriz além da altura, com certeza, porque o ângulo F e o ângulo E são iguais. E CD também é mediana, porque os segmentos AD e BD também são iguais, porque esses dois triângulos, o triângulo ACD e o triângulo DCB, são congruentes. Então, essa parte que eu falei agora é só para confirmar essa propriedade, porque sempre no triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do vértice coincidem. Agora a gente vai falar das propriedades do triângulo equilátero. Primeira propriedade. Em todo triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes, medindo 60 graus cada um. Todo mundo sabe que os três ângulos internos de um triângulo medem 180 graus. Então, já que ele tem três lados iguais, ele tem três ângulos iguais. Então, cada ângulo interno mede 60 graus, sempre. Segunda propriedade. A altura, a mediana e a bissetriz se coincidem relativa a qualquer lado do triângulo equilátero. Você viu essa propriedade parecida no triângulo isósceles, só que lá no triângulo isósceles só em relação à base. Aqui é em relação a todos os lados. Se a gente traçar uma altura no triângulo equilátero, ela também será uma bissetriz e ela também será uma mediana. A bissetriz, como você se lembra, divide o ângulo ao meio, que é o caso aí do 30 e do 30. E também você se lembra da mediana, que é um segmento que liga o vértice ao lado oposto, que esse lado oposto é bem no ponto médio, que divide o lado ao meio, que aí no caso tem um meio e um meio. Pela figura está demonstrando essa altura que está desenhada aí na figura, mas não é só esse lado, todos os lados são verdadeiros. Então, a altura, não esqueça que a altura, a mediana e a bissetriz se coincidem a qualquer lado do triângulo equilátero. Vamos agora exercitar essa parte de triângulos e propriedades. A primeira questão, eu estou pedindo para você encontrar x e y, sabendo que esses dois triângulos são isósceles e que o lado AB e o lado AC são congruentes.
na segunda questão. O triângulo também é isósceles. E os seus lados AB e BC aqui são congruentes. Foi dito que o ângulo A mede x mais 30 e que o ângulo C mede 2x menos 20. É para vocês encontrarem o x. Pensem. Se precisar dar uma pausa no vídeo, você dá uma pausa para depois tentar. Vamos ver aqui a próxima. Próxima questão, já é um triângulo equilátero, MS é uma altura, e eu quero que você encontre o x e o y. Vamos ver as respostas agora. Naquela primeira questão, a primeira coisa que você deve fazer é procurar quem é a base. Aonde está a base? Na figura A, a base é BC, é o lado que está embaixo mesmo. Então, eu vou lembrar das propriedades que diz, uma delas diz o seguinte, que os ângulos da base são iguais. Então, x é igual a 50, sem fazer conta nenhuma. Se B é 50, C também é 50. Então, x é igual a 50. Para encontrar o y, eu vou lembrar daquela relação, daquela parte que a gente estudou desde o 7º ano. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. Então, y mais 50 mais 50 é igual a 180. Y é igual a 180 menos 100, que é a soma de 50 mais 50. Y é igual a 80. Então, x é 50, y é 80. Agora a resposta do item B, que é essa que está de lado. Primeiro eu vou começar pelo ângulo interno C. A gente tem um ângulo externo 110, mas eu quero encontrar o interno. Então a soma de um ângulo interno com seu ângulo externo é sempre 180 graus. Então, se eu tenho um ângulo externo e quero encontrar o ângulo interno, basta fazer 180 menos 110, vai dar igual a 70. Se C é 70, esse lado de dentro, x também é 70. Observe que nesse triângulo, a base ela não está na parte de baixo, ela está do lado esquerdo. O triângulo está virado, a base é o lado BC. Então, x é igual a 70. Porque ele é a base, B é a base, C é a base. O ângulo B e o ângulo C são iguais. E para encontrar o y, eu faço que nem eu finalizei a letra A. Y mais 70 mais 70 é igual a 180. Y é igual a 180 menos 140, que é a soma de 70 mais 70. Y é igual a 40. Segunda questão. O triângulo ABC é isósceles e o lado AB e BC são os lados iguais. Isso quer dizer que AC é a base. Quero que você encontre o x. Foi dado o valor dos ângulos A e C. Os ângulos A e C, eles são congruentes, porque eles são os ângulos da base. Então, 2x menos 20 é igual a x mais 30. 2x menos x, troca o sinal do x, é igual a 30 mais 20. Subtrai o x, que vai dar x, x é igual a 50. E a questão 3 é um triângulo equilátero e MS é uma altura desse triângulo. Quais são as medidas x e y da figura? Gente, pelas propriedades, x é 60, sem conta nenhuma. Porque vocês se lembram que os três ângulos do triângulo equilátero têm a mesma medida, 60 graus. Já o ângulo y está sendo traçado nesse ângulo, o pedaço dele, que é o ângulo, ele é um pedaço do ângulo M, foi passado um segmento. Esse segmento é uma altura.
Só que não esqueça que pela segunda propriedade, esse segmento é mediana e é bissetriz também, que é o que nos interessa na questão. Sendo bissetriz, esse segmento está dividindo o ângulo M ao meio. O ângulo M ele é 60 graus, então basta dividir por 2 e a gente vai encontrar o Y. Então Y é igual a 30 graus. X é 60, Y é igual a 30. Então, gente, por hoje nós revisamos o capítulo 3 e 4. Um grande abraço e até a próxima aula.